O Ocidente está fugindo da conta da guerra. E agora, que garantias de segurança podemos levar a sério? As convocações chegam direto no seu celular, a mobilização digital está ganhando força. Quem será o próximo a receber essas mensagens ameaçadoras? O maior ataque desde o início do conflito e a ocupação de uma cidade com mais de 1 milhão de habitantes. As Forças Armadas executam uma operação de alto risco. A situação está saindo do controle. Protestos explodem pelas ruas, e Putin recebe um ultimato severo: ou recua, ou a marcha será rumo à capital. Será que a Rússia está à beira de uma revolução? Essas e outras notícias urgentes dominam a noite desta quinta-feira, 21 de agosto. Informações exclusivas, atualizações em tempo real. Você acompanha o boletim da Nesta, notícias instantâneas sobre Rússia, Bielorrússia, Ucrânia e o mundo, com análise ágil e linguagem direta. Tudo o que você precisa saber hoje, sem rodeios. Os Estados Unidos lavam as mãos da responsabilidade. Foi o que deixou claro o vice-presidente americano J.D. Vance: cabe aos europeus bancar a segurança da Ucrânia. Segundo ele, a União Europeia deve arcar com a fatia maior do custo, já que Trump deixou explícito que Washington não emitirá mais cheques em branco para Kiev. A Reuters lembra que o presidente americano sempre criticou os bilhões gastos em ajuda à Ucrânia e agora exige que os aliados assumam o ônus sozinhos. Não acho que devamos carregar esse fardo, declarou um assessor. O presidente espera que a Europa tome a frente e, independentemente de como for, os europeus vão pagar a conta. Afinal, é o continente deles, é a segurança deles. A mensagem é clara: eles que se virem. Mas por trás dos discursos pomposos, esconde-se uma realidade cruel. O Bloomberg revelou: as promessas de garantias de segurança, como as da OTAN, não significam defesa automática da Ucrânia. Trata-se de apoio militar acelerado, financiamento, reforço nas tropas e novas sanções contra Moscou. Já o político alerta: o Pentágono admitiu que o papel dos Estados Unidos nessas garantias será limitado. Dentro da OTAN, o desespero cresce: a Europa terá que pagar sozinha pelo preço exorbitante da paz. Enquanto isso, Moscou dá sua cartada. Lavrov declara que é impossível discutir garantias sem a Rússia na mesa. Para ele, apenas um formato com China, Estados Unidos, Reino Unido e França seria aceitável. Todo o resto? Um caminho para o desconhecido. As questões mais delicadas serão analisadas no mais alto nível, com especialistas e ministros preparando recomendações. E, claro, há um detalhe sinistro: ao assinar futuros acordos, a legitimidade de quem representará a Ucrânia estará em xeque. A escalada não para. Um drone invade território da OTAN, e isso não é coincidência. Moscou está testando limites de forma sistemática. O Ministério das Relações Exteriores da Polônia reagiu com dureza ao aparelho que caiu perto de Varsóvia, mas uma violação do nosso espaço aéreo vinda do leste confirma que nossa prioridade na OTAN é proteger nossas fronteiras. Um protesto formal será enviado ao responsável. O ministro da Defesa, Kozhiny Akamis, foi direto: isso é uma provocação russa. Enquanto se discute a paz, Moscou joga sujo, com uma guerra híbrida que mistura negociações com ataques calculados. O exército polonês investiga: o drone tinha motor chinês e voava baixo para burlar radares. Levava uma pequena carga explosiva, não uma ogiva, mas suficiente para causar estragos. O general Malinowski observou que esses motores são encontrados no mercado e que a aeronave se assemelha a um Avabik, a uma isca para enganar sistemas de defesa. Ainda não há certeza absoluta, mas as evidências, incluindo vídeos do local, apontam para uma origem bielorrussa. E a Bielorrússia avança em sua aliança perigosa com o Irã. Lukashenko, em conversa com o presidente iraniano, jurou aprofundar a cooperação em todas as frentes. O Irã foi e sempre será um amigo, disse, enviando as saudações ao Ayatollah Khamenei. O ditador garantiu que não há assuntos proibidos entre os dois países, de suprimentos agrícolas à tecnologia militar. Mais um passo rumo ao isolamento internacional, mas Minsk não parece se importar. Na Ucrânia ocupada, o caos hídrico está fora de controle. Depois de Donetsk, a crise chega a Melitopol. Moradores relatam que o rio Moloch está desaparecendo diante dos olhos. Não é só pela explosão da usina de Kakhovka, as autoridades de ocupação bloquearam o fluxo com escavadeiras, transformando o leito em um pântano fétido.
Após semanas de falta d'água e uma enxurrada de reclamações, os ocupantes foram obrigados a admitir o problema. Prometeram uma solução rápida, mas sem explicar como, afinal, a água simplesmente acabou. A revolta cresce. Em Donetsk, moradores ameaçam: se amanhã não tivermos água, não vamos só reclamar, vamos para Rostov. Com nossos próprios carros, vamos gravar tudo e exigir uma audiência com Putin. Chega de palavras bonitas, queremos ação. Enquanto isso, os ocupantes comemoram o Dia da Bandeira Russa com festas e discursos. Para eles, a propaganda vale mais que vidas. Mas será que esse descontentamento pode virar uma revolta como a de Prigozhin? O opositor Gennady Gulko analisa: Putin hoje tem poder absoluto. Todas as hesitações, divisões e conflitos internos foram eliminados. E o responsável por esse fortalecimento? Donald Trump, que ajudou Putin a consolidar seu controle e eliminar qualquer ameaça ao trono. Quanto a uma revolução, Gulko é categórico: na Rússia, revoluções só acontecem nas capitais. Até as maiores rebeliões, como as de Stepan Razin ou Emelian Pugachev, foram eventos periféricos. Se vier uma revolução, será em São Petersburgo, como em 1917, ou em Moscou, como em 1991. Fora disso, não passa de agitação local. Enquanto isso, as convocações chegam pelo celular. Homens em todo o país recebem notificações digitais, às vezes sem data, às vezes com proibição de deixar o país. As mensagens do Angoslusbia são mais temidas que as do serviço de alistamento. O chamado aparece no registro, acompanhado de restrição de viagem, mesmo que seja cancelado horas depois. Outros são convocados para atualizar dados ou passar por exames médicos em outubro. Falhas no sistema aumentam o pânico. Mensagens são enviadas até para quem está perto dos 50 ou vive há anos no exterior. Advogados alertam: essas convocações são oficiais, e as restrições serão aplicadas com rigor, mais cedo ou mais tarde. Pela primeira vez na história recente, a Rússia transforma a mobilização em uma máquina implacável. Não há mais volta. Agora, o próprio recrutado é obrigado a vigiar seu próprio perfil digital. Não há mais onde se esconder. O sistema não falha, não esquece, não perdoa. E enquanto a máquina de mobilização russa gira sem piedade, do outro lado do mundo, uma tempestade ainda mais devastadora se aproxima, uma ofensiva que promete ser a maior e mais brutal desde o início da guerra. As tropas já avançam pelas bordas da cidade. Milhares de reservistas foram colocados em estado de alerta máximo. Dezenas de milhares são convocados às pressas, em um ritmo que não deixa dúvidas. O objetivo não é apenas recuperar territórios, mas esmagar qualquer resistência que permaneça. A ordem é clara: controle absoluto sobre áreas que, por anos, estiveram sob domínio do inimigo. Os civis recebem avisos urgentes para evacuarem, mas centenas de milhares já sabem que não há refúgio seguro. Os ataques aéreos não poupam bairros residenciais. Há vítimas, muitas delas crianças. As organizações internacionais soam um alarme: uma catástrofe humanitária inevitável. Enquanto isso, em Gaza, a situação beira o colapso total. Centenas de milhares são forçados a abandonar suas casas, empurrados para o sul do território em uma corrida desesperada pela sobrevivência. Imagens de bairros como Zaiton e Sabra revelam um cenário de devastação. Só na quarta-feira, 25 pessoas foram mortas, entre elas 3 crianças. As palavras são duras, mas a realidade é ainda mais cruel. Intensificaremos nossos ataques a mais em Gaza, bastião do terrorismo e de sua infraestrutura militar. Destruiremos suas bases, acima e abaixo do solo. Cortaremos o suporte que mantém essa organização no poder. A liderança política aprovou. O Estado-Maior deu o sinal verde. E agora, a segunda fase da Operação Ancarros de Gideon começa, com uma determinação que não conhece limites. O Ocidente condena, os líderes advertem: essa escalada pode arrastar toda a região para um conflito sem fim. Mas as forças de defesa de Israel são categóricas: os ataques não pararão. Continuaremos até que a infraestrutura do inimigo seja reduzida a escombros. Tudo indica que, nos próximos dias, a região atingirá um ponto de não retorno. As consequências serão irreversíveis. E enquanto o mundo assiste, dividido entre condenações e justificativas, uma pergunta persiste: até onde essa espiral de violência nos levará?
Falamos sobre isso com Gennady Gulko, que traz uma perspectiva surpreendente. Em meio ao caos, a administração americana, ironicamente, parece estar no lado certo da história desta vez. Trump, de forma pragmática e até racional, adota uma postura que pode, no longo prazo, redefinir o jogo. Seu governo, com as medidas certas, poderia influenciar não apenas a região, mas a própria visão estratégica dos Estados Unidos. Sim, há uma guerra. Sim, há perdas humanas e elas doem. Sim, é inegável que, quando terroristas disparam de dentro de multidões civis, a resposta não pode ser brandas. Essas são as duras verdades de um conflito onde Israel não tem escolha a não ser defender sua existência com todos os meios necessários. E onde estão os bilhões em ajuda internacional? Sabemos muito bem, financiando a mais, comprando armas, construindo túneis, fortalezas subterrâneas. Dinheiro que deveria salvar vidas, mas que, em vez disso, alimenta a máquina de morte. Agradecemos por acompanhar até aqui. Sua confiança é o que nos move. Compartilhe, comente, reaja, porque quanto mais formos, mais forte será nossa voz. Por enquanto, é tudo. Até a próxima e que as notícias que virão sejam de paz, não de guerra.